Muito bom dia, preciosos e amados irmãos. Deus nos abençoe ricamente. Que Ele nos instrua através de Sua palavra. Quando a lemos, Ele nos deu a compreensão dela, o entendimento da Sua palavra, para assim não vivermos enganados e nem enganando as pessoas que nos ouvem. Bem, o nosso assunto é a unção para enganar. Talvez você nunca parou para pensar sobre isto, que a unção para enganar, ela existe. E todas as pessoas que através de ensinos enganam as pessoas, eles têm a unção para isso. A unção para ludibriar, a unção para tapear, a unção para enganar as pessoas. É por isso que a gente sempre procura pautar as nossas falas com a Bíblia Sagrada, sem interpretá-la. Porque se eu for interpretar as Escrituras, então não precisa das Escrituras. Eu vou seguir o meu pensamento ou o pensamento do pregador fulano de tal. Então nós vamos um pouquinho neste assunto. E vamos tomar um versículo lá no Velho Testamento, que está em Isaías 57, o verso 4. De quem fazeis o vosso passatempo? Olha a pergunta. De quem fazeis o vosso passatempo? Com que você está gastando o seu tempo de folga do trabalho? Com que? Analise. É com a verdade de Deus ou com uma suposta verdade contraditória às Escrituras? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Língua, né? Ela é custosa. Dificilmente, né? As pessoas, nós domamos esta língua. Mas a resposta parece que vem logo a seguida. Porventura não sois filhos da transgressão, semente da falsidade? Semente da falsidade. Os falsos ungidos. Os lobos cobertos de lã, fingindo que são ovelhas, no meio das ovelhas. Porque um lobo lá no meio dos lobos, tudo bem, né? Como se diz, cobra engolindo cobra. Mas eles vão à Bíblia Sagrada para enganar os simples. E eles têm uma unção diabólica para fazer estas coisas. Quando tiram partes das Escrituras, que não leva as pessoas a lugar nenhum, simplesmente para ser contraditório. Simplesmente para tirar a pessoa do foco da realidade. Então, às vezes, a gente ouve pessoas dizendo coisas que não tem necessidade. Não tem necessidade de falar besteira, isso eu tenho certeza. Mas tudo que a igreja primitiva tomou como prática, nós também tomamos como prática, com necessidade. Há um tempo antes do Espírito Santo descer, as pessoas até podem achar que aquilo não tem necessidade, o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não veio abolir Bíblia, abolir lei, abolir coisas rituais, mas ordenanças não. Então nós lemos aí Isaías 57, verso 4.
a semente da falsidade. Mas, meus irmãos, como tudo tem que ter a unção, porque sem unção não vai enganar, sem até milagres, às vezes tem até muitos milagres para enganar. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7. E eles falam em nome do Senhor, hein? E eles tomam a Bíblia Sagrada para torcê-la, para tirar ou para acrescentar. Qual o motivo? Ela do jeito que está não é suficiente? É só você analisar. Se irmãos do passado viveram só com ela do jeito que ela é, então vem um sábio aí, um mais entendido que os outros, um mais ungido por um espírito da falsidade e do engano, dizendo que a Bíblia está errada. Mas como é que ele sabe que a Bíblia está errada? Ele nasceu ontem, está fedendo ovos ainda. Já quer dizer que tudo para trás está errado e que agora ele está certo. E vai ter gente que vai acreditar nele. Pode ficar certo que tem. E vai ter seguidores. Alguma coisa mexe com aquela pessoa e ele encaixa naquela semente da falsidade também. E ele vai segui-los. Isso aí é como 2 mais 2 são 4. 4, né? Então nós vamos tomar aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no verso 17. Ver o que Paulo escreveu ali para os nossos irmãos de Corinto. Ele diz assim, olha, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Para aí, eles vão falsificar o quê? Uma nota verdadeira. Gente, não é só porque está com a Bíblia que você vai engolindo, não. Afinal de contas, você tem que ter o Espírito em você, a luz em você. Ah, aqui a Bíblia nova aqui, nova tradução. Essa aqui vem do grego, esta aqui só eu tenho. Vai mentir lá no inferno. Só você tem. Que presunção! Paulo dizendo, porque nós não somos como muitos falsificadores. Eles têm a semente da falsidade. Falsificadores da palavra de Deus. Eles falsificam a palavra de Deus, gente. Eles usam a palavra de Deus, gente. Não torça as Escrituras. Antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus, na presença de Deus. Então eu estou na presença de Deus. Por isso é que eu não vou torcer as Escrituras. Se você vai lavar os pés, as Escrituras estão dizendo lá em João 13, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Você sabe? Você quer ser bem-aventurado ou amaldiçoado? Você quer a Monte Ebal ou do Monte, esqueci o outro nome, da bênção ou da maldição? Você não vai escapar. Eu também não, eu vou ficar com a bênção ou com a maldição. Agora, o espírito da falsidade que existe nas pessoas, levam-nas até na sua sinceridade, às vezes, achar que estão certos, mas torcendo as Bíblias. E eles não torcem um livro qualquer, não, gente. Eles vão pegar a Bíblia mesmo. Porque se pegar um outro livro qualquer, não vai conseguir o que eles querem. E no capítulo 4, verso 2 também, da mesma carta, segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, vamos ler o 17 e o 2, capítulo 4, 17 do capítulo 2 e o 2 do capítulo 4. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus na presença de Deus. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Esse é o verso 1. Agora o 2. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus,
pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século lá tinha essa doutrina diabólica também. Ela não morreu lá, hein? Ela passou através dos séculos e chegou até aqui, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Oh, que maravilha! Deus maravilhoso. De qualquer forma, Ele guarda os seus, porque Deus conhece os que são seus. Então nós pregamos, anunciamos, falamos estas coisas. Por quê? Porque somos direcionados a fazer. Deus levantou, como aqueles falsos têm a unção, Deus também dá a sua unção aos seus. Ele dá a unção aos seus. Não é isto glorioso? Nós não estamos sozinhos. Deus nos tem dado do seu poder. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Então, como eu disse para vocês que eles têm unção, olha o que Paulo está dizendo agora na segunda carta, ainda no capítulo 11. Olha, porque tais falsos apóstolos são como obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles têm uma unção, já falamos. Então eles se transfiguram em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então vocês estão vendo muito anjo, cuidado com tanto anjo. O anjo vinha a mim no quartinho toda noite. Os 7 anjos apareceram para mim. Então, essas questões de anjo, cuidado com o anátema, meus irmãos. Fique com a palavra. Se é fora da Bíblia, se dá crédito não. Pode ser aparecendo até um anjo de luz aí para você. Que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então Deus tem seus ministros. Satanás tem os seus ministros. E como você vai escapar dos ministros de Satanás? Isso foi para o tempo de Jesus só, não é para hoje. Tomar ceia. Ceia não é Páscoa, gente. A Páscoa é dos judeus. A ceia que Jesus instituiu é outra. Mas eles vão dizer para você que é Páscoa. Mentirosos, né? A Páscoa dos judeus é uma. A ceia que Jesus instituiu é outra. E você vai perceber que nós já falamos sobre isso também, que muito depois do Pentecoste, muitos anos depois, os nossos irmãos estavam praticando a Santa Ceia e o lava-pés. Mas os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo, ungidos com o espírito da falsidade e do engano, estão aí, hein? Porque diz o verso 15, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Se dizem mais sábios, dizem mais instruídos, conhecedores de coisas que só eles conhecem, mas ninguém conhece. Então é isto que Paulo estava advertendo. Então é um outro evangelho. O que você deve considerar eles? Como anátema, maldição. Você pode ler isso na carta de Paulo aos Gálatas, no 1º capítulo. Aí começa no verso 8. Eu vou ler alguns versículos. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E qual é o evangelho que Paulo pregou?
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, fazei isto em memória de mim. Então, fora desse evangelho é maldição, anátema. Ó, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de todos nós, nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça nessa palavra e fuja desses enganos. Não seja leviano, levado para um lado ou para o outro conforme ventos de doutrina, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina. Ela não é nova não, ela só renova, ela desde o tempo de Paulo. Não congregar, no tempo de Paulo já tinha essas doutrinas aí, essa unção para dizer para os irmãos que não precisava de congregar. E quem sabe tinha também dizendo que não precisava de tomar ceia nem lavar pés. Paulo não escreveu, mas se tinha que não podia congregar, tem essa outra também, né? Então, não sejam levados em toda roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade e em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Carta aos Efésios, capítulo 4, do 14 ao 16. Deus abençoe a todos vocês grandiosamente que têm parado para ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Amém.